Portanto, hoje vamos falar sobre estrutura de imagem e formatos. Eu sei que é um dos grandes obstáculos que muitas de nós encontramos quando começamos na área. Inclusivamente, hoje vamos ter uma aula diferente, não só porque vos vou falar um pouco de conteúdo que vai ajudar muitas de vocês, eu tenho a certeza, e quem nos segue já sabe que nós não fazemos aulas de chacha, é mesmo para dar conteúdo, mas vocês vão me ajudar a avaliar 3 trabalhos, ok? Eu pedi 3 trabalhos. Tem 3 trabalhos que eu quero que vocês me ajudem a avaliar. Portanto, vocês vão, juntamente comigo, dar dicas àquele trabalho sem saberem quem é o dono do trabalho. E esse é o objetivo. Nós não queremos criticar ninguém, nem mandar ninguém abaixo, nem deixar ninguém com a imagem debilitada, digamos assim. Como tal, eu quero que vocês me ajudem a avaliar esses trabalhos e que ajudem com críticas construtivas de como é que aqueles trabalhos podem ser melhorados. Aceitam o desafio? Portanto, hoje vamos todas fazer uma equipa de entreajuda para ajudar a pessoa ou as pessoas que realizou ou realizaram aqueles 3 trabalhos. Enquanto vocês aceitam aí ou recusam o meu desafio, né? Nunca se sabe. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Gaspar. Eu sou Master Formadora de Estilismo de Unhas, estou na área desde 2010 e já ajudei a criar mais de 6.000 artistas de unhas, o que é, para mim, maravilhoso. E todo este projeto que nós temos tido com as lives, além de podermos também ajudar a formar meninas, nós também ajudamos meninas que já eram formadas e que tinham, de alguma maneira, dificuldades em fazer sentido entre todas as formações daqui e dali que elas tinham, fazer sentido entre si. Nós ajudamos a conectar essa informação, a completar aqueles bocados que por vezes são deixados em vazio propositalmente, talvez para que tenham que fazer outros cursos ou que tenham que pagar mais para conseguir resolver o problema, seja o que for. Nós ajudamos a que isso tudo faça sentido e pomos os pontinhos nos is para que consigam de facto serem estilistas de unhas de sucesso, terem clientes satisfeitas, não terem levantamentos, terem formatos com os quais vocês estão felizes. Portanto, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. O que é que eu gostava de vos falar? Principalmente daquilo que eu passei, ou seja, eu não vos estou a falar de uma coisa na qual eu não tenho experiência nenhuma. Para vocês terem uma noção, eu não fazia unhas com moldes quando comecei, não sabia aplicar moldes e fugia a 7 pés, até que um dia me surgiu uma cliente na minha vida pelo quem eu ainda tenho um grande carinho hoje em dia, que me disse: olá, eu quero fazer unhas de gel com extensão, mas as unhas que eu quero fazer são tão grandes que tips não chegam. E eu agarrei, lembro-me perfeitamente de ter agarrado uma caixa de tips, ter aberto a caixa de tips, agarrar na tip e dizer: isto não chega. E ela: não. E eu, ok, marquei, mas fiquei naquela cena do: e agora? O que é que eu faço? Eu faço tip e depois faço o resto com molde? Ou eu faço 2 tips, dá para fazer 2 tips? Ou será que eu vou ter que fazer tudo em molde? Meu Deus, se eu tiver que fazer tudo em molde, quantas horas é que eu vou demorar? E foi um pânico autêntico. E tenho a certeza que muitas de vocês já passaram por isto, uma cliente chegar e pedir uma coisa e vocês ficarem: ok, e agora? O que é que eu faço? Por exemplo, olha, eu quero fazer as minhas unhas e quero fazer francesa em todas. E, por exemplo, começa a vossa cabeça a funcionar e a francesa faço por baixo ou por cima da construção? Será que uso rosa leitoso por baixo? E se eu alimar, tirar o branco? E se não ficarem iguais? Começamos a fritar. E foi naquele momento em que eu percebi que para mim não ia funcionar fritar daquela maneira, que eu precisava de arranjar uma solução para resolver não só o problema daquela cliente, como para parar de recusar clientes que quisessem fazer extensão em moldes. Portanto, eu tive muita dificuldade nesse aspecto e a verdade é que eu só vim a dominar os moldes já depois de ter tirado a minha formação de formadores. Ou seja, eu mesmo já podendo ser formadora, eu sentia muita dificuldade no que tocava, por exemplo, a cortar moldes, a aplicar moldes, não fazia sentido, porque lá está, precisamente porque passei por isso, apesar de ter várias formações no mesmo tema, nenhuma delas de facto fazia sentido entre si. Umas diziam usa primer com ácido, outras diziam usa primer sem ácido, outras diziam o molde tem que encaixar no dedo da cliente, faz força. As pessoas contorciam-se na mesa e eu, isto não faz sentido nenhum. E eu andava a tentar encontrar uma solução, até que finalmente consegui de facto dizer: não, isto para mim não dá, eu vou precisar de falar de facto com especialistas diferentes, vou ter que me especializar naquilo que eu sinto que é uma dificuldade e vou ter que encontrar uma solução de facto para que isto funcione, para que não seja um martírio para as clientes virem fazer as unhas. Não faz sentido absolutamente nenhum estar a encafuar moldes debaixo da unha da cliente até praticamente fazer sangue. E a verdade é que provavelmente muitas de vocês aprenderam isso na vossa formação. Como é que se mete o molde? Olha, metes o molde e faz força até encaixar debaixo da unha. E entretanto está lá a cliente já quase a fazer o pino, a rogar-vos pragas que nunca mais acabam, porque não estão confortáveis de facto em usar os moldes. E também porque muitas de vocês, infelizmente, se calhar não passaram pela experiência de aprender a fazer os cortes, aprender a fazer o encaixe. Ou seja, tornar o tratamento do estilismo de unhas algo agradável para a cliente e não algo que a cliente já vai quase com uma sensação que vai para o dentista. Então, por esse motivo, eu tenho aqui 3 trabalhos. Um deles é com moldes e 2 são com tips. Portanto, eu gostaria que vocês me ajudassem a dar dicas para estas profissionais conseguirem melhorar os seus trabalhos. Tu aceitas o desafio também? Eu sei. Ajudas-me aqui? Então vamos lá, meninas. Se nós tivéssemos que dar dicas
a esta colega que fez este trabalho, que dicas é que nós poderíamos dar, por exemplo? Uma, qualquer. Escolhe uma. Escolho uma. Uma dica construtiva. Eu estou a ver que os formatos estão todos muito diferentes. Exatamente. Eu não consigo definir que formato é que nós temos aqui. É o primeiro ponto. A mim parece-me que seria qualquer coisa como um quadrado de cantos redondos. Portanto, parece-me que a colega talvez tenha dificuldades ou na aplicação do gel ou na limagem ou até em ambas as situações. Melhorar a limagem, ter mais atenção à pintura junto às cutículas. Muito bem, então realmente temos ali uma zona de cutículas que está complicada e eu até acrescentaria algo. Não parece ser só um problema de pintura junto à cutícula. A cutícula parece não ter sido devidamente tratada, portanto, possivelmente este tipo de trabalho vai ter até algum tipo de levantamento. Tentar tirar a foto com os dedos fechados também é um aspecto, a foto não está tipicamente elegante. Menos tinta no pincel, visivelmente houve pontos em que a tinta ficou acumulada, ou seja, por exemplo, na parte de baixo da unha nós conseguimos ver que houve excesso de tinta. Faltou a limagem para definir o formato. Utilizar um pincel de traços finos junto à linha de... Esta gente deixa-me tão orgulhosa. Junto à linha de cutículas. Eu diria também, por exemplo, a unha não tem estrutura, portanto não consigo ver um correto ponto de tensão. Parece-me que houve um excesso de gel transportado para a parte da frente da unha que não foi devolvido à parte final da unha. Não existe uma curvatura. A limagem não está correta. A aplicação do gel não foi colocada de forma uniforme. As unhas têm todos tamanhos e formatos diferentes. Portanto, existe todo um problema desde a aplicação do produto até à finalização do trabalho. Portanto, são algumas dicas que eu daria a este tipo de colega. O laço é uma aplicação. Ok, então tenho mais uma. Vou só fechar esta e abrir esta. Esta aqui, pronto. Vou-vos dar uma dica. As unhas, apesar de estarem com um formato um bocadinho mais parecido, elas têm todas um ponto de tensão diferente. Esta aqui, por exemplo, nem ponto de tensão tem e parece estar a saltar da unha. Pois é. Pois. Mas eu acho que é só quando está fechado. Acho que é quando o vídeo está aberto não se vê a coisa do direito, vê-se? Do direito. Não, mas não aparece. Parece vernigel com uma base grossa. Será que é isso? Acho que estão a falar destas unhas agora. Estrutura, exatamente. Não temos estrutura. Mais uma vez, não sei se conseguem ver aí bem na imagem. Temos um excesso na zona de cutícula. Temos umas micropérolas. As unhas das micropérolas são completamente diferentes. O comprimento das unhas também está completamente diferente. Algumas unhas têm bombeado, outras unhas não têm. Portanto, temos todo aqui um excesso de gel, ponto de tensão, limagem faseada, cortes no molde, tem uma unha tipo garra. Não está corrigida, portanto este mindinho aqui está tipo garra, exatamente. Muito produto, não tem curvatura. Muito bem. Então, mais uma, pode ser? Esta aqui. Esta é bem antiga. Esta foto é bem antiga. Esta aqui, se calhar, alguém até sabe de quem é. Talvez. Porque esta aqui, essa foto também não favorece muito. Não sei se é a foto anterior ou se é esta foto. Esta não favorece nada. Esta foto não favorece nada, mãe do céu. Parece que foi tirada com o Nokia 3310. Foto 2, boa Ana. Isso ajuda. A foto, de saber qual é que é a foto ajuda bastante. Imagem também das unhas, exatamente. Não tem curvatura. Essa não tem apex. Acho que a Ana Fulmundo já está a falar desta. Exatamente. Ou seja, estas unhas que eu estou a falar, que é o formato leopardo. Anel arte leopardo. Não tem ponto de tensão. Estas são molde. Não tem curvatura, estão todas de tamanhos diferentes. Claramente a pessoa focou-se em aprender nail art antes de aprender estrutura. Não tem qualquer tipo de proteção do ponto de tensão. A unha dá-me até dó só de pensar em dobrar esta unha ao meio. O lugar está muito grosso também. O gel não está uniforme, pouco gel, sem curvatura. E se vocês tivessem que apostar quem é que eram estes... Imaginando que estes 6 trabalhos são todos da mesma pessoa. Se vocês tivessem que apostar um nome, de quem é que vocês achavam que eles eram? A minha já foi. A minha já foi. Não tem cutículas tratadas. Perdi o rato. E estas? E estas? E isto? Gente, eu recebo montes de mensagens a dizer: eu tenho vergonha de publicar o meu início. Todos nós tivemos um início. O nosso início não é aquilo do qual nós devemos ter vergonha. Nós devemos ter vergonha, sim, de 10 anos em frente, as nossas unhas do início serem iguais às nossas unhas de agora. Isso sim, porque isso significa que nós não nos dedicámos minimamente a evoluir. Exatamente. São os meus trabalhos. Não diga há 10 anos atrás. Eu fui buscá-los ao Facebook, que estão lá perdidos no Facebook, que eles devem ter para uns... Não vão lá, por favor. 8 anos, pelo amor de Deus. Eu tinha uma franja amarela. Não vão ao meu Facebook. Portanto, lá está, Sandra Barroso. Quase podia dizer que é o meu espelho. Gente, todos nós começamos na área um dia. Minhas, claro, Bruna, desculpa. E a verdade é que é assim, eu não tenho vergonha do sítio onde eu comecei.
Eu teria vergonha assim se eu não tivesse evoluído. Portanto, eu tenho a perfeita noção, quando eu recebo trabalhos deste género, que não é alguém que não tem jeito, alguém que não nasceu para isto, alguém que nunca vai conseguir. São vocês que dizem vocês próprios que nunca vou conseguir. Vocês nunca me vão ouvir a dizer isso porque eu não concordo. Porque esta foi a minha evolução. Eu não fui buscar estas unhas ao Pinterest, não. São as minhas unhas, estão lá no meu Facebook. Se alguém for ao meu Facebook pessoal e andar bem para os confins do inferno, estas unhas estão lá. Inclusivamente as unhas do leopardo foi uma cliente minha que marcou, portanto agora pensem, ela ainda gostou do trabalho. Ela gostou do trabalho, ela publicou e ela marcou-me. Procurar no Facebook da Mariana uma franja amarela. Juro, era só a franja que era loira. Todas começamos por algum lado. Portanto, eu, hoje, quero-vos falar na aula, principalmente, sobre as coisas que eu consegui aprender ao longo do tempo, que me ajudaram a passar das fotos que eu vos mostrei ao início para as fotos que eu vos mostrei no fim, está bem? Portanto, porquê é que eu escolhi estas três? Eu tenho N fotos. Eu escolhi esta porque é de estrutura, eu adorei a fotografia, porque aqui acho que a estrutura do formato está lindo. Estas aqui, eu gostei muito, apesar de não ser um trabalho muito elaborado, porque foram unhas muito curtas, que ficaram elegantes. E não é fácil conseguir fazer isso funcionar. Ela tinha umas unhas coitadinha. A senhora era uma paz de senhora, trabalhava num lar, ou seja, ela dedicava a vida dela a tomar conta de idosos. E ela só podia ter unhas assim muito curtas e ela nunca conseguia ter unhas bonitas. Ela ficou tão contente com este trabalho. Foi uma coisa super simples que nós fizemos, ela ficou super feliz. E é isso o nosso trabalho, não é só fazer unhas, é por vezes tornar o dia de alguém um pouco menos mau. Eu não digo melhor, mas menos mau, porque às vezes passa por aí. Nós às vezes somos mais psicólogas propriamente do que estilistas de unhas em certos dias. Estas aqui, eu gostei muito por ter sido uma das primeiras evoluções de limagem, apesar de que eu aqui ainda tenho a sensação que uma das unhas está mais curta que as outras. Eu tenho a sensação que era por ser a mão direita da pessoa. Eu acho que a pessoa me pediu para eu deixar as unhas mais curtas, porque esta aqui era uma colega de profissão. Ela também faz unhas. Mas pronto, meninas. Agora que já partilhámos aqui a parte Olá, engraçada. como está a chegar agora? Agora que partilhámos a parte engraçada, eu gostava que falássemos um bocadinho sobre aqui algumas coisas que me ajudaram bastante na minha trajetória, porque quem sabe, algumas de vocês possam não ter passado por estas experiências e posso-vos encurtar um bocadinho o caminho neste aspecto. Isto porquê? Porque eu vi aquelas unhas iniciais que vocês me ajudaram agora a fazer críticas construtivas. E o que acontecia era que eu sabia que alguma coisa estava errada. Aliás, eu sabia que alguma coisa estava muito errada. Eu só não sabia o quê. E aí, honestamente, é o mais difícil, porque quando nós não sabemos o que é que está errado, nós nem sabemos onde procurar soluções. Nós não sabemos que formação é que nós procuramos para conseguir encontrar, então, a tal solução tão desejada. E o que é que eu quero dizer com isto? Infelizmente, na minha altura, não foi fácil, porque eu pensei primeiro, ok, se calhar preciso de outros cursinhos de gel. Fui fazer outro cursinho de gel. Ok, então se calhar preciso de um cursinho de gel mais caro. Paguei quase 1000 euros por um cursinho de gel. Não ajudou. E ok, isto não está fácil. Então pensei, se calhar é uma questão de imagem, vou fazer um curso de acrílico. Também não ajudou. Então, a dada altura, apercebi-me que talvez fizesse mais sentido eu ir-me especializar em estrutura, em conhecer a unha, em fazer uma aplicação de moldes correta, em fazer uma extensão que de facto fizesse sentido. E aí sim começou a fazer um pouco mais sentido. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando a cliente chega até nós, vocês acham que eu ia pôr aqui o trabalho de alguém para criticar se não fosse meu? Pensem lá um bocadinho. Pensem lá comigo, gente. Conforme as críticas. Se fosse num grupo de Facebook de unhas público, não. Sim, se Claramente. fosse na nossa comunidade era diferente. Então vamos lá, a nossa cliente chega e ela tem, explicando-vos aqui, ela tem este tipo de unha. O que é que nós vamos ter que fazer em primeiro lugar? E o que é que acontece? Eu não sei se dá para perceber, mas este tipo de unha vai curvar. Isto é um tipo de unha formato garra, ok? E como é que nós podemos resolver este tipo de situação? Se nós colarmos uma tipo no formato de garra, o que vai acontecer é que o formato de garra vai continuar a descer. Portanto, nós ao colarmos a tipo, ela vai continuar a ter tendência a descer. Portanto, nós vamos ter que conseguir corrigir isto. O que é que eu quero dizer-vos em relação a este fator? Nós temos que ter em conta onde é que é o ponto de tensão. E para quem não sabe, o ponto de tensão é o ponto em que a unha tem maior probabilidade de partir. Normalmente é um pouco acima do meio da unha, quando falamos de uma zona de sabugo, vá. E se vocês tiverem unhas naturais e fizerem força em cima da mesa, a minha não vão ver, né, porque eu tenho gel, vocês vão conseguir ver a cor do vosso ponto de tensão. Empresta-me uma unha se tiveres. Não sei se dá para ver. Espera aí que vou desatarrachar. Não sei se nestes dedos... O que é que vocês acham dos meus dedos, meninas? Faz lá um bocado de força para ver se conseguimos ver uma risca. Desaparece a unha toda. Conseguem ver aqui esta zona? Isto seria o ponto de tensão do homem. O nosso ponto de tensão vai ser aqui. Nós vamos ter que proteger este ponto de tensão na mesma. O que é que vai acontecer? Para corrigirmos este ponto de tensão,
o que eu vou ter que fazer é aplicar um molde. Portanto, vou ter que fazer os cortes corretos no molde. Vou ter que garantir que temos uma inclinação. Que inclinação é essa? Eu vou precisar que o meu ponto de tensão e o final da unha da cliente fiquem à mesma altura. Para isso, eu vou ter que aplicar o molde na direção para que isso aconteça. Tendo colocado o molde, nós precisamos ter a noção do comprimento de unha que vamos querer para podermos inclinar o molde, garantindo que o fim da nossa unha vai ficar à mesma altura que o nosso ponto de tensão. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar gel de modo a garantir que existe uma linha reta entre o ponto de tensão e que vamos ter então uma lateral que faz curvatura que vem ter a lateral da unha natural da cliente. Ok? Portanto, nós vamos, obviamente num ponto de vista mais exagerado para que vocês consigam ver aquilo que eu estou a fazer, nós vamos corrigir o formato da unha da cliente de modo a que a unha passe a ter um ponto de tensão e passe a ter então um ponto de final de unha do mesmo comprimento, da mesma altura. Obviamente, todo este excesso de gel que vai ficar aqui, vamos remover depois com uma ponteira de bordo livre. Portanto, a cliente vai ter uma unha reta, quando ela olhar de frente ela vai ter uma unha fina e ela já não vai ter aquela unha com tendência a descer. Portanto, é uma unha bem complicada de trabalhar. Mas então e se for uma unha ao contrário? Porque também nos acontece. Portanto, não é tão comum, mas existem as unhas com formato de colher. Eu tenho ao contrário. Tem ao contrário como Sofia, no formato colher, será isso? Como é que nós vamos corrigir este tipo de formato? Existe a possibilidade de existirem unhas assim neste género, por vezes um entalão, por vezes às vezes uma questão de um problema no desenvolvimento da unha, dedo, pessoas que chucham no dedo, também pode acontecer. Nestes casos assim, nós vamos ter que aplicar o molde na mesma, mas nós vamos ter que compensar este desnível aqui. Portanto, o nosso ponto de tensão será no mesmo ponto, ok? A minha unha vai começar no mesmo sítio. O que vai acontecer é que quando eu fizer a extensão, eu vou corrigir, vou preencher tudo isto com gel, ok? E vou tirar o excesso com a ponteira de bordo livre. Dessa maneira, quando visto, a unha da minha cliente vai continuar a ter um aspecto natural, ok? Portanto, formato de colher, normalmente é de roer. Exatamente, por exemplo, fecha a minha toma novamente. No caso destes, se o cliente da noite para o dia decidisse deixar de roer as unhas, muito provavelmente esta unha ia ter tendência a subir. Porque esta parte aqui da frente do dedo já é mais alto, está habituado a ser mais alto e obviamente está inflamado por andar lá dentro sempre dos dentes. São anos e anos de roer, portanto, muito provavelmente esta unha ia começar a crescer para cima e iríamos ter que compensar desta maneira. Obrigado. Helena, não vou deixar. Não é tão comum, Liliana, é bem mais comum vermos o formato de unha garra, ok? Mas e no caso de uma unha normal? Temos uma unha normal, ok? O que é que nós temos que ter em atenção quando vamos fazer uma extensão neste tipo de cliente? Porque existem alguns fatores que nós temos que ter em atenção. Portanto, por exemplo, o histórico da cliente. O que é que a cliente faz? A cliente trabalha a lavar a louça? A cliente trabalha no escritório? Ela é atendente de caixa? Ela trabalha em limpezas? Nós temos que ter uma noção para também conseguirmos recomendar a cliente no que toca ao tamanho da extensão, ao tipo de aplicação que ela faz, para nós garantirmos que vamos conseguir fazer uma aplicação que de facto dure para esse tipo de cliente. Vamos assumir que a senhora trabalha num escritório e que de facto não tem assim grandes problemas de roer unhas nem nada do género. Nós vamos definir então o ponto de tensão da unha natural da cliente e vamos então fazer a extensão. Para podermos fazer a extensão, nós temos que saber de início qual é que vai ser o tamanho da unha que nós vamos realizar. Portanto, eu vou determinar o meu ponto de tensão e o meu ponto final da unha. Dessa maneira, eu vou poder fazer o recorte do molde, ok? E inclinar o molde de modo a que quando eu faço essa mesma extensão, eu consigo que a unha fique exatamente igual a todas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Seja a unha que não tem defeitos, seja a unha que cresce para baixo, ou seja a unha que cresce para cima, o resultado final é o mesmo. Esse é o resultado que nós procuramos, é conseguirmos agarrar em unhas normais, unhas simples, unhas difíceis, unhas curvadas para baixo, unhas curvadas para cima, e se no final de 10 clientes alguém tivesse que olhar para as mãos delas e dizer qual delas tem que tipo de unha, não serem capazes de o fazer. Boa noite, Teresa. Muito obrigada, Teresa. Ajudando aqui na situação da Ana Full Moon. Vamos imaginar que temos uma cliente com uma unha muito ruída,
Temos aqui uma unha muito ruída. Pronto, a senhora não tem dedo. O que significa que nós vamos ter dificuldade a aplicar o molde. Nós temos duas hipóteses. Temos a hipótese de fazer uma aplicação de fibra, que seria uma técnica simples, sendo que não requer a aplicação do molde. Ou caso nós não queiramos aplicar fibra porque não estamos à vontade com a técnica, ou caso a cliente não queira aplicar fibra, sei lá, porque ela tem alergia, nós vamos ter alguma dificuldade, mas vamos ter que fazer a aplicação do molde. Portanto, nós vamos fazer o recorte do, digamos assim, do S do dedo da cliente, ok? E vamos então fazer a aplicação do molde. A informadora dizia dedos tortos, mas as unhas têm de ficar direitas. Exatamente. Ponto de tensão, ponto final. E fazemos aqui a unha. O que é que eu vos quero chamar a atenção em relação à história das unhas roídas? O que eu vos quero chamar a atenção é o facto de que normalmente não é recomendado que, no caso das unhas roídas, a unha artificial fique mais do que o dobro daquilo que a unha natural é. Ou seja, o que eu recomendaria seria fazer uma extensão no máximo do mesmo tamanho que o comprimento que a unha da cliente já tem, o que normalmente quem tem esse tipo de unhas não quer, porque normalmente quando as pessoas que têm esse tipo de unhas vêm fazer unhas, querem unhas com o tamanho da tipo inteira, pintado de rosa neon, não é? Nem cutícula tem para a gente fazer uma coisa dessas com bom aspecto. Mas o ideal é que a unha seja curta e que a primeira manutenção seja feita em 2 semanas. Porquê? Basta que a unha comece a levantar, basta que um canto parta, para uma pessoa que sofre de onicofagia arrancar tudo à dentada. Portanto, é indispensável que nós consigamos dar um prazo à cliente e dizer: até aqui eu sei que está ok, portanto eu quero que tu voltes daqui a 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, tu provavelmente vais arrancar tudo à dentada. E vais pagar mais, porque a extensão é mais cara que a manutenção. Normalmente assim o vais pagar mais funciona. Ok? Portanto, não ofereçam, quando são pessoas que arrancam à dentada, não ofereçam a reparação da unha, não ofereçam uma extensão extra na manutenção, porque senão elas nunca vão parar de arrancar. E depois um dia querem tirar as unhas e dizem que a unha está fraca e que a culpa é vossa, apesar de elas terem arrancado as unhas todas quase todos os meses. Portanto, este é o nosso objetivo quando nós falamos da estrutura de unha, ok? Portanto, nós temos que proteger a estrutura da unha natural para nós podermos fazer uma boa unha artificial. Há meninas que falam sobre clientes, que também roem as unhas. A Vanessa diz que ela é cliente que também rói as unhas. Isso é bom para ti. É verdade, é verdade. Então, e contem-me lá uma coisa. Este é um bónus, hein? Era uma coisa para nós falarmos aqui. Não era, então não fales, tira. Nunca me explicaram assim. Você respondeu a si própria, Fanny, agora não sei. Sim, porque a Fanny estava a falar sobre fazeres o desenho se a unha fosse redonda. Mas é praticamente a mesma coisa, não é diferença. Como assim, Fanny? Se a forma de extensão fosse redonda e não quadrada, podes fazer o desenho se faz favor. Ah, sim, faço. Então, faço um molde, que no caso, se for redondo é o mesmo molde, portanto. Fazer a extensão. Lixar. Temos o ponto de tensão. Eu agora fiz o desenho assim, portanto vai ter que ficar assim para vocês verem direito. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a extensão, isto será o nosso meio da unha, certo? Portanto, o que nós vamos fazer para uma unha redonda é basicamente mesmo. Portanto, no caso da unha redonda, a unha redonda tem a mesma característica do lateral que a unha quadrada, a diferença é que ela vai sim arredondar em vez do ângulo de 90 graus que a unha quadrada tem. Sim, perdemos tantas meninas. Será que isto deu para aqui algum meio? Perdemos meninas. Perdemos. Temos mais de 200 meninas. Tínhamos 250 já. Já tivemos mais de 250. Então perdemos. Tá. Agora, meninas. Temos aqui o dedo, certo? Contem-me coisas. Quem é que tem clientes que se queixam que o gel aquece? Quero ver os eus. Quem é que tem clientes que se queixam que o gel aquece? Isso estava tema para uma aula à parte, sozinho. É verdade. Aproveitando enquanto vocês respondem, vou ler aqui uma pergunta. Na formação aprendi que devemos colocar o molde encaixado na unha natural da cliente, ele deve ficar em linha reta.
é melhor fazer o molde mais a subir como a Mariana está a fazer nos desenhos. Inês, teste os dois. O que vai acontecer é que quando faz a aplicação em linha reta, a unha da sua cliente fica a descer, portanto fica em formato de garra. Se subir o molde, a unha vai ficar reta em cima. Tantos eles. Eu continuo aqui, eu sinto que aquece, a minha mãe, acontece-me a mim e às clientes. Então, vamos lá por partes. Em primeiro lugar, porquê que o gel aquece? Meninas, vocês têm que se habituar a perguntar os porquês e a tentar compreender os porquês. O que é que acontece que faz com que o gel aqueça? Em primeiro lugar, o gel tem alguns elementos dentro dele, sendo estes polímeros, oligómeros e fotoiniciadores. Os polímeros e os oligómeros estão lá na vida deles, sem ninguém os chatear. E quando o gel é aplicado na unha da cliente e vai em contacto à luz UV, não precisa de ser no catalisador, basta vocês colocarem o gel à janela, vai secar. O fotoiniciador diz, espera aí que nós temos que agir. O que é o fotoiniciador? Vamos à origem da palavra, porque além de histórias de línguas, portanto andamos nesta história, né? Então, fotoiniciador. Foto vem de luz, iniciador, que inicia. Quando o fotoiniciador vê luz, ele inicia uma reação em cadeia que faz com que o oligómero e o polímero se unam. Dessa maneira, existe uma reação química que faz com que o gel deixe de ser líquido e passe a ser sólido. Essa reação química emite calor e é esse calor que vai causar esse desconforto às vossas clientes. Portanto, até aqui conseguimos perceber o porquê de aquecer, ok? Mas porquê que aquece mais em certas pessoas? Porquê que aquece mais certos géis? Porquê que aquece mais agora do que aquecia com os catalisadores antigos? Simples. O catalisador antigo, na realidade, é um polimerizador, porque ele polimeriza o gel. O que sucede é que essas máquinas antigas tinham um poder de secagem de gel, digamos assim, portanto, um poder de polimerizar, um poder de transformar o gel de líquido para sólido inferior, ou seja, eles secavam mais devagar, secavam menos, tinham menos potência. Isso significava, obviamente, que algumas das cores que vocês usavam, alguns dos géis que vocês usavam, não secavam bem. Muitas de vocês mudaram de máquina precisamente porque aquela que vocês tinham já não secava as cores que vocês tinham novas. Por exemplo, amarelos. Eu, por exemplo, uma vez comprei uma gama inteira de cores, lembras-te da JNC, e quando fui testar na máquina antiga, nenhuma secava. Sim. Não é não secava bem, é não secava pura e simplesmente. E é isso que acontece. Portanto, a minha dica é, se nós pararmos para pensar, se a máquina antiga não aquecia tanto e se ela não tinha uma potência tão forte de secagem, ou seja, ela secava menos, ela secava mais devagar, será que o facto destas máquinas mais novas secarem melhor e secarem mais rápido também influencia que o gel aqueça mais? O que acontece, meninas? Estas máquinas mais recentes foram projetadas para secarem melhor e mais rápido. Tanto que elas trazem um botão de 10 segundos. Existem alguns produtos que vocês conseguem secar 10 segundos e ele está mais do que pronto. Não todos, mas alguns sim. E o que é que eu quero dizer com isto? Se eles secam mais rápido, isso quer dizer que a alteração química que antes, com as máquinas antigas, demoravam 4 minutos, por exemplo, agora demoram 30 segundos, 10 segundos. Se antes ela já aquecia, imaginem agora o calor que antes era dissipado em 2 minutos, ser todo unido e lançado para cima da unha da cliente em 30 segundos. Exatamente. Portanto, a reação química é mais rápida, logo o calor é mais forte. É por isso que nós recomendamos que vocês tenham um catalisador, um polimerizador, que tenha um botão de low heat. Se vocês tiverem uma máquina mais recente, eles têm 4 botões. Tem 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos. O quarto botão da esquerda normalmente diz 99 segundos low heat. Esse botão seca as unhas em 3 fases, portanto, ele vai ligar por 99 segundos. Os primeiros 33 segundos vai secar apenas com 1/3 das lâmpadas, portanto, só vai ligar 1/3 das lâmpadas da máquina no total. Nos segundos 33 segundos, ele vai ligar os primeiros 2/3, ou seja, 1/3 ainda fica desligado. E no final, obviamente, vai ligar
o resto das luzes e neste caso o que ele vai fazer é uma secagem faseada para que a cliente não tenha aquele choque de calor imediato. Uma outra opção é que vocês apliquem camadas mais finas. Normalmente o produto só vai aquecer uma vez. Então, existem pessoas que aplicam, por exemplo, uma camada de gel um pouco mais espessa, e recomendam ao cliente andar a pôr a mão a tirar. Ok, há pessoas que fazem isso. Até que aqueça. Ele só vai aquecer uma vez. Portanto, normalmente quando aquece a primeira vez, a cliente já pode ficar descansada e pôr lá dentro novamente. E existe ainda a possibilidade de vocês aplicarem várias camadas de gel para não terem a questão de aquecer. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e acho que nós estamos de volta no domingo. Estamos de volta no domingo. E a jornada Disney sai aos sábados e aos domingos, as aulas, se não me engano. Exatamente. Portanto, sábado saem 2 aulas e domingo saem 2 aulas. Sim. É isso mesmo. Muito obrigado a todas as meninas que estiveram aqui connosco. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.